sobre a importância da sustentabilidade e destinos turísticos inteligentes. Dona Arruda, só para que os senhores saibam, é um dos empresários mais bem-sucedidos do turismo nacional, fundador da operadora BWT, da empresa Serra Veja Express, concessionária responsável pelo passeio turístico pela centenária estrada de ferro de Paranaguá. É presidente e CEO da FACOP também, Fundação de Passeio e Conservação do Paraná. Senhora Donai, seja bem-vindo, por gentileza, para falar com a gente, com o operador, o turismo, eu só queria agradecer ao senhor Donai, que eu estou há 15 anos incomodando para ele falar fora. No ano passado eu não consegui, mas esse ano eu acho que ele cansou de viver a escritório de lá, então ele resolveu aceitar. Muito obrigado, senhor Donai, pelo seu tempo e acredito que todos nós vamos ser beneficiados com isso. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos, senhor prefeito de Rio Negro, região que a mim muito me orgulha, porque a origem do meu braço alemão, Kaufmann, é de lá da região. Então, é um prazer muito grande para nós poder ter essa oportunidade de trocar algumas opiniões e palavras. Bom, o turismo é uma atividade empresarial que engloba dezenas de oportunidades integradas na formatação de um produto. É uma atividade que possibilita a maior concentração de micro e pequenas empresas na formatação de um produto. Atividade que pode se classificar principalmente em 3 segmentos: destino, eventos e negócios. E ela consegue agregar esses 3 segmentos num único propósito e oportunidade. Festas de aniversário, casamentos, formaturas, congressos, feiras, shows, espetáculos esportivos e religiosos são eventos que carregam o destino, assim como destinos podem e fazem com que o evento persiga o destino. Vamos exemplificar. Nós temos uma simples festa de aniversário. Um aniversário do homem que tem a mulher mais famosa de Campo Magro, o Hermes, que tem a Simone do seu lado. E a Simone vai fazer aniversário. E isso vai fazer com que pessoas de todos os rincões vão a Campo Magro para essa festa. Então, o que aconteceu? Este aniversário foi o responsável para que o destino se tornasse apreciado. Então, este foi o motivo que inseriu o destino no programa. Mas, se esse aniversário fosse propagado da seguinte forma: olha, vai ter um aniversário de uma pessoa fantástica e vai ser bem do ladinho de Curitiba, a capital verde do país, que tem o Jardim Botânico, que tem o trem que vai para a Serra do Mar, que tem a primeira universidade do país, que está uma série de atrativos, bem do ladinho ali. Então, o que aconteceu? O destino de Curitiba se transformou num ponto fortalecedor para que esse evento tivesse aquela importância e a reivindicação. Então, ambos podem gerar e acarretar negócios. Por quê? Porque para esse aniversário vão ter flores,
agregar passo a passo, ela chega a agregar 52 atividades econômicas. E como nós falamos ali, ela traz a grande particularidade de ser a indústria motora dos microempresários. Porque uma empresa de receptivo pode ser uma empresa de uma única van cujo motorista é dono. Um guia é uma empresa, um mestre de cerimônia é uma empresa. Se nós apreciarmos nesse ambiente quantas e quantas atividades aqui estão, ele tem que ser limpo antes, durante, depois. Então nós temos o procedimento da limpeza do ambiente, nós tivemos o mestre de cerimônia, tem o palestrante, tem todos os patrocinadores do evento. Então é um elenco de situações que trazem para dentro disso. E nós temos entidades como o Coveixo Biô. Temos aqui um exemplo agora há pouco, a nossa secretária de turismo, que foi executiva do Coveixo Biô de Curitiba. Os Coveixo Biô são entidades profissionais que buscam o quê? Fortalecer o destino como receptor de eventos. Bom, um dos pontos fundamentais para você fixar o destino são os chamados ícones. Então, por exemplo, nós temos o relógio Big Ben, a Torre Eiffel, o Pão de Açúcar, as pirâmides do Egito, as cataratas, a ponte que faz a divisória entre Mineiro e Mafra, interligando os dois estados. Quantos e quantos pontos fundamentais são tidos como ícones, porque eles acarretam essa importância de transformar a Lapa numa grande origem de destino. Porque lá falamos da história, falamos da guerra, falamos dos processos que muito aconteceram, hoje até brincamos, sobre a origem dos cotovelos das vaqueanas, enfim, são características que aí se posicionam. Claro que a arquitetura, mar, montanha, matas, praias, tudo isso são características que atraem o destino. Práticas esportivas e culturais, como balonismo, paraquedismo, escaladas, surf, museus, monumentos. Quantos e quantos não vão para um determinado destino com um propósito específico de conhecer um monumento, de conhecer a história do museu? Se você pegar, estávamos falando da Torre Eiffel, mas quantos não vão para Paris para ir ao Louvre? Quantos não vêm a Curitiba para passear sobre os seus principais museus? E trago aqui para vocês, dia 29 de março, aniversário de Curitiba, a fundação a qual eu presido, a FACOP, estará dando presente na cidade. Nós estaremos inaugurando o segundo no mundo e o único escola Museu de História da Limpeza, que vai ser aqui na Matheus Reis, do ladinho do Shopping Mineiro. Acessos. Então, são situações fundamentais para que o destino se fortaleça. Nós precisamos ter os acessos, sejam aéreos, rodoviários, náuticos. Nós temos que ter a infraestrutura de hotelaria, de gastronomia, de saúde, de segurança, de locomoção urbana, de estrutura de comunicação. Nós ouvimos a Maria mesmo, falando sobre a necessidade do 5G em algumas cidades da nossa própria região metropolitana. Por quê? Porque hoje o mundo, ele se comunica no devido instante, é no segundo, é naquele momento que nós temos aí efetiva necessidade. Então, quantas e quantas pessoas às vezes deixam de viajar, mesmo que seja para um ambiente rural, porque naquele ambiente tem que ter uma estrutura. Ele precisa, eu vou
recursos naturais sem comprometer o bem-estar das gerações futuras. Seu objetivo principal é encontrar o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Obviamente, nós temos que entender que sujidade, que má educação é que provoca muito das nossas enchentes, porque as pessoas não tomam cuidado com aquilo que vão despejar nos rios, e daí provocam problemas que vão trazer mais tarde consequências muito danosas. Então a educação, ela vem muito integrada com a preservação ambiental. Isso tudo anda junto. A sustentabilidade, ela se ancora em 7 pilares: social, econômico, ambiental, cultural, ético, político e estético. Mas nós vamos focar principalmente no que o Hélio nos pediu, que é a característica econômica, ambiental e social. Sustentabilidade econômica. Ela é um conjunto de práticas financeiras e administrativas para promover o desenvolvimento econômico e a saúde financeira de uma empresa, respeitando as dimensões sociais e ambientais do seu entorno. Então você, obviamente, por mais importante que venha a ser aquela indústria, venha a ser aquilo que você quer trazer no lado da produtividade, você pode deixar de lado o âmbito do respeito pela parte social e do respeito pela parte ambiental. Sustentabilidade social, ela diz respeito às pessoas e suas condições de vida, como saúde, educação, índices de violência e lazer. Vocês podem ter aqui a melhor indicação de um restaurante, mas se ele estiver localizado numa região onde a criminalidade tem, obviamente que nós vamos ou tomar muito cuidado para ir lá ou não iremos. Certo? Então a segurança hoje, você pode ver que em quantos lugares, quando você chega no centro da cidade, a pessoa não usa o celular, mas esconde o celular, né? Porque são situações que lamentavelmente estamos nos deparando. Sustentabilidade ambiental, ela refere-se aos recursos naturais do planeta e o modo como são utilizados pela sociedade. Hoje estava estampado nos jornais que a araucária mais antiga e mais frondosa do nosso estado, pela ventania e pelos problemas meteorológicos ocorridos, ela caiu. Bom, hoje a gente escuta muito falar do ESG, o Environment Social Governance, que é uma conduta corporativa que tem como princípios a promoção e desenvolvimento de soluções que envolvem as esferas ambiental, social e de governança, ou seja, representam um conjunto de práticas sustentáveis que orientam as tomadas de decisão das empresas. Se nós formos ao fundo, vamos verificar que existem 17 ODS. Critérios que estão diretamente relacionados com as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O pilar ambiental, ele relaciona-se com as boas práticas de sustentabilidade aliadas a iniciativas que fortalecem e promovem o meio ambiente. O pilar social, que é o comprometimento e engajamento em questões que impactam a sociedade civil. E o pilar da governança, que é a avaliação do comprometimento da instituição com a transparência dos seus dados fiscais, práticas de anticorrupção,
políticas de combate ao racismo, sexismo e etarismo no ambiente de trabalho. E o turismo? O turismo é a atividade que consegue atrelar todos esses pontos, seja gerada pelo ícone, pelo evento, pelo destino. Ele sempre traz negócios. Propicia a participação do mais variado tipo de profissionais. E falando profissionais. O mundo de hoje não permite mais o amadorismo. O amadorismo, ele é uma situação que ela virou poesia. Ela não tem condição em qualquer atividade empresarial que ela seguir. Você pode e deve orientar, pode e deve ensinar, pode e deve amadurecer aquele profissional, aquela pessoa que você entendeu que tem talento, que tem iniciativa, mas você tem que tê-lo. Tem gente que diz, agora tem um negócio do jovem aprendiz. Pega lá uma pessoa que nunca fez atividade nenhuma, joga uma vez e faça. Isso não é capacitação. Então, nós temos que entender isso. O mundo hoje carece, necessita e vive para e passa com a necessidade do profissionalismo. E o turismo, sem profissionalismo, ele não pode andar. Nós tivemos um episódio, e eu vou me permitir passar isso aqui para vocês, porque ele foi no dia 13 de julho, quando tivemos um ciclone aqui no Paraná, e uma das nossas empresas, a Serra Negra, foi notícia no mundo todo, e a situação veio com uma característica inicialmente negativa, e daí nós, dentro do comitê de crise da empresa, entendemos que seria importante e fundamental que a empresa se mostrasse como presidente da empresa, vir para a empresa passar todas as informações. Então, veja bem o seguinte: está numa ferrovia, cortando a Serra do Mar, nós estávamos a 16 quilômetros antes de Morretes. Talvez 90% das pessoas que ali estivessem, numa eventualidade, conseguissem até ir a pé. Mas estávamos a 16 quilômetros de Morretes. O que aconteceu? Tivemos um ciclone e várias árvores foram caíram e fecharam a estrada. Bom, a Serra do Mar, ela é um ambiente preservado. E aqui nós trabalhamos com duas concessões paralelas. A Rumo, que é a concessionária da carga, e que é a detentora da via, do satélite e uma série de obrigações. E nós que somos o responsável pela área do turismo. Nós pagamos um valor de concessão mensal para o governo federal e pagamos um pedágio pequenininho, em torno de R$180 mil mensais para a Rumo. É o valor que temos que pagar. Então, o pessoal fala, mas o bilhete do trem está caro, a gente começa o mês vendendo 350 mil sem pagar os funcionários, não pagar nada. Só tem o valor da concessão. Mas, enfim, o que aconteceu? Teve o ciclone e só existe uma época do ano que as safras são compartilhadas. Porque a safra da Rumo, ela vem de março a finzinho de junho, que é o forte da safra do grão. E a nossa safra são os períodos escolares, de 1º de dezembro a 28 de fevereiro, porém, nesse período de 15 a 30 de julho, é onde nós temos as férias escolares e somos considerados de alta temporada turística, e a Rumo tem a safrinha, que é o que se chama, onde também tem grande volume de cargas ali sendo transportados. Existe uma composição, que talvez aqui
que eu olho na plateia, só o mais saiba, que chama-se locomóvel. Locomóvel não é um automóvel de maluco, não. Locomóvel é uma composição ferroviária que ela mede 3,2 km. Ela tem 3 locomotivas na frente, 2 no meio e 2 no fundo. Então, o locomóvel é uma composição que tem um volume de carga fantástico. E hoje, para vocês terem uma ideia, a Rumo consegue levar 120 vagões com 80 toneladas cada um. Então, se vocês entenderem que uma carreta pode trabalhar com 25 a 30 toneladas, 120 vezes 3 seriam 360 carretas na estrada. Bom, então é o seguinte, nesse dia 13 de julho, existiam 2 locomóveis na frente do trem de passageiro. A distância regulamentar exigida pela RTP é de 1 hora de distância entre cada um. Então, o que aconteceu? Quando as árvores caíram, até que o IBAMA liberasse a Rumo entrar com motosserra, porque como a serra é preservação ambiental, você não pode entrar com nada que tenha combustível. Então tem que ser cortado a machado. Pela gravidade, levou 2 horas e meia e eles conseguiram liberar o uso das motosserras. Bom, daí você tem 2 locomóveis na frente. Você liberou a estrada, passou o locomóvel, ele já jogou outra água ali na frente, e aí aconteceu. Então o que acontece? Nós, inclusive, mudamos uma série de procedimentos, porque eu digo que a maior virtude do ser humano é a ignorância. A ignorância que nos permite, até o último momento da nossa vida, aprender. Então, tudo é aprendizado na escola da vida. É o seguinte, normalmente, o que a gente fazia? Nós pegávamos o público de ida, mais o público de volta e multiplicávamos por 2. Então, nesse dia, nós tínhamos 964 passageiros, mais 46 membros da tripulação, que davam 1.010 pessoas descendo. E tínhamos 430 pessoas para a subida, com mais a tripulação, então nós tínhamos em torno de 1.500 passageiros. E tínhamos 3.000 unidades de lanches e água e líquido para atender esse pessoal. Nós dependemos do sistema do satélite. E aí o satélite da Rumo dava a notícia e passava para ele, olha, vai atrasar 1 hora, vai atrasar 2, enfim, atrasou 8 horas. Nós temos um sistema de emergência, até com helicópteros para poder atender, etc e tal. E o que nós tínhamos que fazer? Quando a gente soltou um carro 4x4 para levar, eu a liberação final, o horário para chegar, então nós contratamos e liberamos todos os restaurantes de Correios para receber esse público e dar janta para todo mundo. Disponibilizamos ônibus para retorno, mandamos mais 3 ambulâncias aqui em Curitiba, para, além daquela que é a cidade de Correios, para poder tentar uma infraestrutura caso alguma coisa mais grave acontecesse. Então, todas as medidas, elas foram mais, atrasou 8 horas. E aí, obviamente, o volume e as dificuldades que a empresa colocou foram e o clima de terror, etc. O que acontece? E aí eu quero colocar a capacidade do profissionalismo. Nós tivemos um vagão que a guia se comportou de uma maneira tão fantástica e ela tinha cerca de 30% da sua composição de jovens. Ela criou cantoria, fez um campeonato de karaokê, fez uma série de diversões, que o que aconteceu? Teve um passageiro do outro vagão que se revoltou, arrombou a porta do vagão e agrediu a guia, dizendo que provavelmente ela estava com alimento escondido, como é que o time que estava no vagão dela estava rindo e cantando enquanto boa parte da população estava desesperada. Então vejam o
o que é a capacidade profissional do indivíduo. Nós temos a Alicia aqui, líder dos guias, que está lá no nosso centro e sabe quais são as preocupações que a gente tem para atender os nossos profissionais. Todos os nossos profissionais têm treinamento de primeiro socorro, tem desfibrilador a bordo, tem programa com helicóptero para emergência, todas as condições são colocadas. Mas, normalmente, o que se propaga com mal. Bom, o turismo ele usa muitas ferramentas em prol do produto. E aí vem o detalhe: como chegar na cidade? Como ficar? Aonde ficar? Como sair? Para onde sair? Com que transporte? Eu vou usar guia? Não vou usar guia? Com que indicações? Com serviços dos mais variados. Eu vim para o aniversário da Simone em Campo Largo, ficar hospedado em Curitiba, um médico tem cabeleireiro legal. Aonde que eu vou andar na rua de pé para comprar um sapato novo, porque o aniversário dela merece comprar sapato novo? Então, todas essas características são fundamentais. Com respeito, com orientação, com educação, com informações históricas, geográficas, cuidados na preservação ambiental, artesanato, gastronomia, hotelaria, música, teatro, parques, pet parques, kids attractions, esportes. Hoje você tem que pensar no todo. No todo. Vou me permitir contar mais um exemplo para vocês. Um dia, o deputado Nélio aprovou me liga e disse: Dona Maria, entra no Instagram aí que o pastor está aborrecido com você. Ele, hoje é meu amigo pastor. O que acontece? A esposa fez uma surpresa para ele e comprou 8 passagens de trem para ele curtir o aniversário do trem. Só que ele é cadeirante. E ela comprou um carro econômico. O nosso pessoal ofereceu de pronto a conversão para os carros que têm acessibilidade, mas ele não aceitou, porque ele queria transferir os 8 passageiros. E no carro da acessibilidade podia transferir ele. Bom, ele tinha uma cadeira, tem uma cadeira de rodas, que parece uma Rolls-Royce, motorizada, então ele fez uma série de coisas. Daí nós conseguimos convencer a vida, ele veio lá na estação com o advogado, e veio lá e começamos a conversar. E mostramos para ele que nós temos carros que o uniforme não deixou mexer. E naquela época, se você tinha necessidades especiais, o problema era seu. Mas nós temos 2 carros que possuem todas as condições, rampa para acessar, rampa para descer lá, todos os cuidados para atender quaisquer necessidades. Então, mostramos como tivemos que ele, com a sua característica pastoral, entendeu todo o processo e, inclusive, nos fez uma indicação, coisa que nós não sabíamos, que existe um profissional de turismo para PCDs de São Paulo, chama-se Ricardo. E o Ricardo veio desenvolver um trabalho especial para nós. No dia 1º de dezembro, nós estaremos inaugurando o primeiro carro PCD do mundo avaliado. Vai ter espaço para 2 cadeirantes e vai ter as varandas. Então, é isso, é um aprendizado no dia a dia que vai te fazendo evoluir. Então, de uma lição, de uma dificuldade de interpretação, que foi comprado, porque entendeu e nos proporcionou uma mensagem negativa numa rede social, e daí você veio e transformou essa mensagem negativa numa mensagem positiva. Do outro lado, teve a compreensão, você evoluiu e agora você tem um produto ainda mais qualificado que a partir de 1º de dezembro vai estar disponível. Bom, o turismo ele consegue então gerar empregos, o que representa o seu papel social e econômico. Ele consegue vender
5, restaurantes assim, ambientes com capacidade para 500 pessoas, para isso, para aquilo. Então, essas são as posições que você coloca. E educar, que junto com a educação tem papel fundamental. E se você, por exemplo, utilizar um ambiente como esse aqui, e falar aqui do aspecto da religião católica, do que era o Colégio Santa Maria, o que a capela representou, o que isso tem de fundamento para a história da cidade, nós estamos educando, nós estamos ensinando. E isso é o papel que hoje o turismo, através dos seus guias abnegados e estudiosos e dos profissionais da área, propiciam muito. Bom, congregando fatores profissionais, porém, cada vez mais, qualidade com observação dos detalhes. Muitas vezes, quantos de nós aqui já não falou assim, eu gosto de ir naquele restaurante, porque o dono passa na mesa para perguntar sobre promoção. Então, a apreciação do detalhe é entender se a pessoa é vegetariana, se é vegana, se é carnívoro, se gosta de peixe, se ele gosta de sentar do lado do sol. Então, tem que ter alguém com um olhar sempre ligado nesta observação. O detalhe, ele é o fundamento de uma situação turística. Agora mesmo, a moça da Rádio News veio fazer uma entrevista, e ela disse assim, qual é a importância do turismo na cidade inteligente? Eu disse para ela, olha, hoje está se colocando até um fator um pouco errôneo, talvez, sobre inteligência. Porque todo mundo está chamando de inteligência de digitalização. Todo mundo está chamando de inteligência de internet, todo mundo está chamando de inteligência de tecnologia, mas inteligência é aquilo que a dádiva divina nos deu no cérebro. O nosso cérebro é o cérebro pensante, nós somos a espécie que pensa, que cria, que se envolve. Então, isso é inteligência. E o que é uma cidade inteligente? É uma cidade que pensa no detalhe. Adianta eu ter aqui nos 4 cantos da cidade 4 torres Eiffel, se eu não tenho infra do lado, se a pessoa chega no ter banheiro, se ela chega no ter o que comer, não tem um atrativo, não tem um artesanato, não tem um índice da cultura. Então, estes são, efetivamente, pontos fundamentais na apresentação do produto. Porque a apresentação do produto, ela não é só o preço, ela tem que entender o perfil do usuário, seja econômico ou cultural. Ela tem que entender a ética, a transparência, a clareza da informação e a demonstração da confiabilidade. Porque se você chega em um ambiente turístico e você pede uma informação e aquela informação é passada com insegurança, você já diz, esse restaurante aqui deve ser uma gata, o cara não sabe nem falar o cardápio. Diz, o cara não quer coach. Quer saber onde você vai comer, ela quer coach. Sabe, ainda existem coisas, e graças a Deus elas existem, que estão impedindo. É o olho a olho. Só tem 2 pontos que falam a verdade. A criança, quando não está sendo marota, e os olhos. Não consegue enganar os olhos. Então, esse ainda é o ponto fundamental. O teu produto tem que demonstrar segurança. O teu colaborador, em qualquer espaço da cadeia, ele tem que demonstrar que ele é competente e que ele tem a condição de executar. Bom, a exposição
elaboração de produtos que conciliem os itens apresentados. Eu vou aproveitar aqui, vou tomar a liberdade de passar 4 pequenos vídeos para vocês. 3 pequenos vídeos da Serra Verde e um da PACOP, da Fundação Presídio, que hoje é a maior escola profissionalizante da base da pirâmide do mundo. Nós temos aqui na Almirante Tamandaré 6.840 metros quadrados de área construída, um terreno de 14 mil metros, e aonde a base da pirâmide não paga um centavo pela sua formação profissional. Hoje a PACOP tem a unidade aqui em Tamandaré como matriz, tem uma unidade em Londrina, tem uma unidade no Rio de Janeiro, uma em Calama e outra em Santiago, no Chile, e uma em Querétaro, no México. Todos os cursos virtuais são em português, inglês e espanhol. Eu convido vocês a qualquer oportunidade que tenham, tirando esse sábado que vai estar distribuído pelo feriado, mas eu sempre digo que o melhor dia de visitar é o sábado, porque são os dias dos cursos de reciclagem, vários dos profissionais trabalham de segunda a sexta, e a escola propicia para o aluno transporte gratuito, saindo ali da frente do Clube Concórdia, o antigo Concórdia, hoje Curitibano, leva para lá, a pessoa passa o dia todo e tem uma refeição de alto padrão subsidiada a R$5, que normalmente as empresas pagam para o aluno ou ele tem condição de fazer. Então, tem 52 atividades profissionais. Então, vamos ver o nosso vídeo aqui. Bem-vindo ao Expresso Classic, uma experiência única que merece ser vivida. Mini passeio noturno, alta gastronomia com jantar exclusivo nos vagões de luxo, música ao vivo e decoração inspirada nos anos 30. Volte no tempo e se surpreenda nessa experiência. Expresso Classic, o glamour dos trens de época no presente.
era a mensagem que a gente tinha para passar para vocês. Se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta, ficamos à disposição, ou então ajudaria os contatos que são possíveis para posterior questionamento.